falei do processo como direção. Eu tô falando porque eu tenho muita curiosidade no processo colaborativo. Sim. A Mungunzá trabalha dessa mesma maneira e a gente sempre trabalha com um argumento. Então, Sim. a gente tem esse argumento e disso vai para uma coisa, às vezes, que a gente não imagina. Sim. E aí a responsabilidade do diretor de orquestrar essa galera, mesmo sem saber onde que é. Nos processos da Bendita Trupe, você sempre dirige e nesse processo sempre é processos colaborativos. Não exatamente. Já montei textos, né? A gente montou O Casamento do Nelson Rodrigues, que era um romance que eu adaptei e trouxe a adaptação pronta. A gente fez A Estrada do Fellini, que era um roteiro de cinema, mas também passou por uma adaptação. Que mais? Teve o Piedade, que era a história do... Ai, meu Deus, como é que eu vou esquecer agora? Euclides da Cunha, o crime, né, que levou a história de adultério na família do Euclides da Cunha, que levou ele à morte também, que era uma história que sempre me atraiu, e eu encomendei o texto para um dramaturgo. Então, assim, isso não é uma regra, Sim. né? Agora, em processos colaborativos, né, aquela frase clichê, né, o diretor é um guia cego de outros cegos, ela realmente se dá de uma forma bem mais precisa, né, concreta. Sim. Concreta nesse sentido de que eu não sei onde eu vou chegar. Eu sou uma provocadora, eu sou uma incitadora, incitar, né? Na verdade, eu organizo um método. Sim. Né? E jogo esse método para os atores. Mas, assim, na verdade, muitas vezes quem determina o rumo da história são eles. Só que eles não têm essa consciência. E aí eu vou, na verdade, limpando a área. Tipo, putz, isso aqui não é legal, vamos tirar. Isso aqui tá muito bacana, vamos aprofundar? Tem isso, mas também tem aquele outro aspecto. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos somar? Né? Vamos somar, vamos aprender a dizer sim, né? Cuidado com os seus nãos, Sim. né? Ou ir jogando esses materiais, né? Os materiais às vezes são as fontes, né? Aquilo que de alguma forma cria uma base de informações que ajuda a construir uma ideia de cena. Na verdade, acho que a base do trabalho do processo colaborativo é o workshop. O workshop, ele é uma cena que você encomenda aos atores, é uma pergunta que você faz e eles respondem cenicamente. A partir desse momento, quando a cena é apresentada, se nós vemos nessa cena um potencial, mesmo que ela ainda não seja uma boa cena, mas no sentido das ideias que ela propõe, a gente começa a investir nessa cena. Né? Então, essa cena tem ideias boas. Quais são elas? Por quê? O que tem a ver com o conjunto da nossa obra que a gente quer atingir? Então, beleza. Então, agora vamos aprofundar isso aqui. Sim. Isso pode acontecer tanto numa reescritura por parte de quem cuida da dramaturgia, como isso pode surgir de uma nova conversa com os atores, que eles vão improvisar novamente essa cena, como pode ser também uma complementação pela visualidade através dos colaboradores criadores, o cenógrafo, sim, a figurinista, a música, né? a dança, a coreô, enfim. Né? Mas a partir daí você vai criando um arquivo. Esse arquivo ele se compõe de cenas que podem estar selecionadas porque elas propõem um bom diálogo, ou porque elas apontam a direção para a construção de personagens, ou porque elas estabelecem relações que ajudam numa possível roteirização. Porque esse primeiro momento livre, que é bastante livre de criação de cena, que pode durar 1 mês, 2 meses, 3, dependendo do projeto, né? Ele, na verdade, ele constrói um arquivo. Então, assim, é muito importante que quem esteja cuidando da direção da dramaturgia e as assistências estejam trabalhando de uma forma a registrar ao máximo esse material, para que depois a gente possa olhar para ele e falar assim, então temos essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena. Isso dá um roteiro? Isso ajuda a gente a criar um esqueleto, um caminho, né? Então aí a gente parte para colocar essas coisas numa ideia de roteiro. A partir desse momento, começa essa revisitação a cada cena e a perceber até que ponto essa cena realmente é importante,
até que ponto essas cenas conversam umas com as outras ao ponto de poderem se fundir às vezes. Outras que depois que o roteiro se torna mais sólido, passam a se tornar redundantes e são excluídas. Sim. E aí a gente vai caminhando. Sim. Mas, assim, eu sou macaca velha nessa área, porque, assim, eu não tenho ansiedade de saber aonde nós vamos chegar. Às vezes os atores ficam bastante ansiosos. E eu falo, calma, gente, o processo fala por si, nós vamos chegar lá, né? E costuma dar certo. Que bom. 22 anos, tá dando certo faz bastante tempo. E agora você tá terminando essa temporada.